das VCRs aqui, né? Aqui tem ó, VCR 1, 2, 3, 4 e 5, né? Repare que tem as cores também, né? As mesmas cores que tem lá atrás, ó. As mesmas cores. Aqui tem o desenho das funções, né? Ó, para trás abrir pistão, pressão, para frente fechar retorno, fechar pistão, retorno. O mesmo desenho que tem lá atrás, né? Aqui, ó, aqui, né? Mesmo desenho que tem lá atrás. Então, como é que funciona aqui essas chaves? Elas são elétricas, né? Deixa eu só entrar aqui no monitor na parte de configuração das VCR. Para isso, a gente pode vir direto no atalho aqui, ó. Ó, desenho do pistão, clicou aqui, entrou no ajuste das VCRs, né? Ó. Então, o que acontece aqui? Como é que funciona aqui? Vamos pegar aqui a VCR 1. VCR 1 aqui, ó. Se eu puxar o botão só um pouquinho para frente, no caso para trás aqui, ó. Ó. Puxei só um pouquinho para trás, de leve. Se olhar ali no monitor, repare ali no primeiro gráfico. Ah, ele fez a primeira vez e não fez mais. Ele está desligado, não vai aparecer mais. Mas quando eu puxo aqui o botão de leve, ele abre o fluxo de óleo, só que bem pouquinho. Então aqui, se eu puxar mais o botão ou menos, aqui ó, eu ajusto a quantidade de óleo, a velocidade do implemento lá atrás, né? E se eu soltar, ele volta para o neutro e para. Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar segurando o botão? Não. Quando eu vou levantar o implemento, o que eu faço? Eu puxo o botão até dar o clique, ó, e solta. Aí ele vai continuar levantando. Não precisa mais ficar segurando. Para abaixar a mesma coisa, ó, eu empurro para baixo até dar o clique e solta. Ele vai baixar e depois desliga. Ele vai desligar quando? Quando baixar tudo e não quando subir todo, né? Quando chegar no final do pistão? Final do pistão. Não, não é no final do pistão. Pode ser No 7J e 6J até é o final do pistão. Aqui não é. Aqui é o tempo. É por tempo. Então a gente configura aqui, ó. Então aqui, ó, deixa eu só voltar um negócio aqui. Eu vou entrar aqui no J, na configuração avançada. Eu vou desligar essas caixinhas ali, ó. Eu vou desligar para a gente começar do começo a explicação aqui. Depois eu explico o que é isso aqui, tá? Deixa eu voltar aqui no J de novo. Ó, agora cada VCR tem um gráfico que mostra o fluxo de óleo que está programado, certo? E aqui do lado a gente escolhe o tempo que a VCR vai ficar ligada. Então eu entro aqui, aí começa aqui, ó. 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 10, até 90 segundos. Então vamos dizer aqui, ó, eu vou colocar 5 segundos. Se eu coloquei 5 segundos na VCR 1, e aqui nesse gráfico a gente ajusta o fluxo de óleo. Então eu vou entrar no gráfico e vou ajustar. Lá em cima está correndo um número, né? Esse número é uma escala, vai de 0 a 10. Ali não está dizendo a quantidade de óleo em litros por minuto que está indo não, tá? É uma escala. Se a gente quer saber quanto óleo está indo, tem uma tabela no manual do trator. Tá? Mas isso não vem ao caso. Então a gente entra ali, ó. Ó, entrou ali. Entrou. Aí a gente vai ajustando, ó. Eu estou diminuindo a quantidade de óleo. Eu estou aumentando, então aqui ajusta a quantidade de óleo. Tá certo? Terminou, confirma. Então agora está ajustada a velocidade do implemento. Então vamos imaginar uma grade para começar. Uma grade, um pistão só subir e baixar a grade. Eu configurei a velocidade para subir e descer. Aí como é que eu vou fazer? Eu venho no botão, puxo aqui para dar o clique, ó, e solto. A VCR liga, vai ficar ligada por 5 segundos e desliga.
Não importa se o pistão chegou no Subiu, final ou não. Uhum. Então o que, que pode acontecer nesse caso aqui? Pode acontecer que você ligou aqui, ó, deu 5 segundos, a grade subiu, mas não chegou no final do pistão ainda. Ela ficou pela metade do caminho. Nesse caso, como é que a gente ajusta? Aumenta o mais fluxo, cedo, né? né? Aumenta o fluxo de óleo ou aumenta o tempo. Uhum. Se a velocidade já está boa e o problema é o tempo que fica ligado, aumenta o tempo. Já se você acha que o tempo está bom, mas a grade é que está muito devagar, aumenta o fluxo de óleo. Para descer, a mesma coisa. Ó. Pode ser que eu boto para descer, desceu por 5 segundos, mas a grade não baixou até o final. Nesse caso faz o quê? Ou aumenta o fluxo de óleo ou aumenta o tempo. Melhor aumentar o tempo. E o contrário também, né? Muito. Se o pistão já... Ó, pode acontecer que o pistão chega no final do curso com 3 segundos, por exemplo, só que fica ligado 5. Aí nesse caso ele continua forçando. Então não é interessante. Nesse caso faz o quê? Ou diminui o tempo ou diminui o fluxo. Então sempre tem as duas opções, tá? Sempre vocês vão ter que testar isso para tentar encontrar assim o fluxo e o tempo que os dois batem. Porque tem que ser mais ou menos assim, ó, o pistão chegou no final e já desliga, para não ficar forçando, tá? Se for lá no 7J, no 6J, que é com alavanca, a alavanca desarma quando o pistão chega no final. Lá é diferente. Nesse aqui é o tempo que manda. Então tem que ajustar o tempo com o fluxo. E isso é tarefa para vocês, não tem uma receita pronta. Cada implemento vai ser diferente. E esse Czinho aí, professor? Porque ele é a última opção depois de 90 segundos. Tá. O C é quando você liga numa VCR aqui. Vamos imaginar aqui, por exemplo, a VCR 4 aqui, ó. Você ligou aqui uma... Ó, ali tá aparecendo agora, ó. Isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Ele aparece aqui, ó, no gráfico, quando eu aciono, ó. Só vai ter Ó, adaptação. quando eu puxo só um pouquinho, ó, o ponteiro sobe só um pouquinho, né? Ó, já parou de novo. Já parou. Tenta outra aí agora. Tá, deixa eu ver a 3 aqui. Ali, ó. Então quando eu puxo só um pouquinho, ó, já é a primeira vez só. Não tem problema. Mas quando eu puxo só um pouquinho, ele vai só um pouquinho de óleo. Conforme eu vou aumentando, vai mais óleo. Aí vamos imaginar que normalmente acontece aqui na VCR 4 e 5 que a gente liga turbinas de plantadeira. A turbina lá do vácuo da plantadeira, ela fica ligada, a gente liga ela e ela fica ligada por quanto tempo? Direto, né? Direto. Ela fica ligada o dia inteiro. Então se eu liguei aqui, por exemplo, a VCR 4 e a turbina ela é ligada também no retorno, né? Então eu vou aqui, aciono e coloco no retorno. E estava programado aqui o tempo máximo na VCR 4. O tempo máximo que tem aqui é 90 segundos, né? O que vai acontecer? Deu 90 segundos, ela desliga. E a turbina, que era para ficar ligada? Ela desliga. Então, nesse caso de turbina, de motores hidráulicos, o que a gente faz aqui, ó? A gente vem aqui no tempo e coloca no C. C é constante ou contínuo. Então, o que acontece? A VCR 4 está no C. Então, se eu acionar a VCR 4 aqui, ó, e soltar, ela vai ficar ligada direto. E só desliga quando? Quando mexer nesse botão aqui de novo. Senão ela não desliga. Ela fica ligada direto. Então, no caso da turbina mesmo, vocês podem fazer isso aqui, ó. Vem aqui, ó, liga e fecha essa tampinha, ó. Pronto. Para não correr risco de bater nela sem querer. Né? Porque ela vai ficar ligada constante. Tá? Tranquilo até aí? Beleza? Aí tem mais uma coisa aqui, ó. Vamos voltar na VCR1. Ó, VCR1, eu configurei o fluxo e o tempo, certo? Mas vamos imaginar que eu estou com um implemento que eu quero que ele levante numa velocidade num tempo e baixe em outro. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Nesse caso, a gente entra aqui, ó, nas configurações avançadas aqui, ó, nesse botão,
no caso aqui é o J, né? E a gente liga essas caixinhas aqui, ó, das VCRs que a gente quer esse controle separado. Eu vou colocar aqui então na 1 e na 2, por exemplo, e as outras eu vou deixar sem. Aí eu vou voltar aqui no J. Aí olha só, as VCRs 1 e 2 tem 2 gráficos e 2 tempos, e as outras têm um só. As que tem um só, ela sobe e desce na mesma velocidade e no mesmo tempo. Essa aqui eu posso configurar separado, um para subir, outro para descer. Então aqui, ó, pistão abrindo aqui, né? É a pressão, o de cima, né? Então se eu quero que a grade levante rápido, eu venho aqui nesse gráfico, né? E vou aumentar o fluxo aqui, ó. Vou colocar tipo no 8 e alguma coisa. E o tempo aqui eu vou colocar 10 segundos. Não, eu vou colocar 3 segundos. Eu aumentei o fluxo, eu vou diminuir o tempo. Ela vai levantar mais rápido. E para descer, para ela não dar pancada no chão, por exemplo, eu vou deixar um fluxo aqui um pouco mais baixo, né? E colocar um tempo maior, vou colocar 5 segundos, talvez 6 segundos. Então o que acontece aqui? Quando eu puxar o botão aqui, ó, e der o clique, ele vai acionar para subir nessa velocidade e vai ficar ligado esse tempo. Quando apertar aqui para descer, vai descer mais devagar e vai ficar ligado mais tempo. Então dá para ajustar as duas separados, tá? Beleza? No caso aqui, de VCR que usa turbina, nós também podemos configurar usando essa função aqui. Então vamos lá para VCR 4, né? Vou entrar aqui no J, vou acionar isso também na VCR 4, tá? VCR 4. Agora a 4 também separou, né? Então, aqui o que eu posso fazer? No caso da turbina. A turbina, ela é acionada no retorno, no de baixo, certo? Então eu venho no de baixo aqui, e aqui que a gente faz a regulagem da pressão do vácuo, né? É aqui. Lá na plantadeira a gente faz só um ajuste fino. A regulagem mesmo é aqui no trator. O vácuo está baixo, entra aqui e aumenta o fluxo de óleo, para aumentar a pressão lá do vácuo, certo? Aí ajustou, beleza, colocou o tempo em constante, beleza, certo? Então ela vai acionar aqui quando empurrar para frente, no retorno. Ó, acionou, beleza. Mas lembra que eu falei antes que se eu ligar ao contrário, é um problema lá para a turbina? Sim, porque o óleo vai ao contrário. O óleo vai ao contrário. Hoje em dia até tem o retorno livre, para não quebrar a turbina, mas as plantadeiras antigas quebrava a turbina. E hoje ainda pode dar algum tipo de problema. Não é comum, não é para acontecer, mas pode acontecer. Então, para evitar problema, que o operador às vezes se perde aqui no botão, o que a gente faz ali na configuração? A gente vai do lado da pressão, que é o lado que não vai usar, e coloca aqui, ó, 0 fluxo e 0 tempo. Ó, 0 fluxo e 0 tempo, né? Então, se vier no botão e ligar ao contrário, o que vai acontecer? Nada. Não vai nem óleo e nem vai ficar ligado, porque quando eu clicar aqui, ele já desliga, porque o tempo está 0. Ele só vai ligar quando acionar o lado certo. Então é mais um jeito de proteger lá o motorzinho da turbina. Vocês podem usar isso aqui. Tá certo? E tem mais uma coisa aqui ainda. Aquelas plantadeiras, aquelas Xingu, né? As DB também, né? Como é que funciona a turbina da caixa de sementes? Quando a gente baixa a plantadeira baixa e já liga a turbina. Quando a gente levanta a plantadeira, a turbina desliga, certo? Por quê? Porque está no mesmo conjunto.
tanto a turbina quanto o pistão de levantar e baixar a plantadeira está na mesma VCR. Geralmente é VCR 1, né? Então o que acontece nesse caso aqui? Como é que a gente configura aqui? A gente vai aqui do lado da pressão, que é para abrir o pistão, para levantar a plantadeira. A gente ajusta aqui a velocidade de levantar a plantadeira no fluxo de óleo e o tempo que vai ficar ligado. Beleza. No retorno, como é que a gente vai configurar aqui? Nós vamos configurar aqui a pressão da turbina, né? Nós vamos entrar ali, ó. Ali. Aqui a gente vai ajustar a pressão da turbina. E no tempo a gente coloca o quê? Constante, contínuo. Por quê? Porque quando eu levanto... Aí o que vai acontecer? Quando eu levantar a plantadeira aqui, ó, vai ficar ligado por 3 segundos com esse fluxo de óleo. E vai desligar. Certo? Quando eu vier no botão aqui, baixar, ele vai baixar a plantadeira. Quando o pistão chega no final do curso, tem uma válvula na plantadeira que corta o óleo do pistão e joga para a turbina. E aí liga a turbina. Aí vai ficar mandando esse óleo para a turbina e vai ficar ligado no constante. Então é assim que se configura quando é aquelas plantadeiras que tem a caixa de semente no mesmo conjunto, né? Que a maioria tem, né? A maioria tem. Então se configura dessa forma. Beleza aí? Compliquei demais? Não. Esses botões aqui do lado é para fazer a mesma coisa que está aqui, tá? Então aqui, ó, para entrar no fluxo da VCR3, tempo da VCR3. Aqui é VCR4, ó. Pressão e retorno e assim por diante. Aí aqui, ó, tá VCR1, 2, 3 e 4, né? E cadê a 5? Cadê a 5? Hã? Entrar no J. No... Deixa eu ver, é no I. Não. Não, peraí. Ah, ele só tem configuração até da 4 aqui. A 5 não aparece configuração aqui. Ela não aparece configuração. Mas era para ter um botão aqui no cantinho embaixo, indicando a próxima página para ir para VCR5. Mas não está aparecendo aqui, não sei porquê. Mas tem a VCR5 aqui, tem lá atrás, então era para ter a configuração também. Mas não tem. É igual no 7815 não, também tem um lado lá que você não regula nem pressão nem nada de óleo, né? Isso. Tem. Lá no 7815. Isso. Ele é padrão, não tem como padrão. mexer. Deve ser que esse 5 aí deve ser padrão também. Aqui ou é algum problema no software, alguma coisa. Talvez teria que fazer uma atualização para ativar isso aí. Mas era para aparecer um botão aqui, ó. Era para ter um botão aqui para ir para a próxima página e aparecer a VCR5. Aqui só está aparecendo até a 4. A gente tá vendo as configurações, o botão, né? Então aqui tem o botão de trava. Então quando a gente liga esse botão, as VCRs não funcionam. Então é muito indicado para trânsito em estradas ou quando não estiver usando as VCRs, tá? E tem ainda aqui no botão, que eu esqueci de mostrar, deixa eu ligar as VCRs de novo, né? Ó, cadeado aberto, VCRs funcionando. Tem a posição de flutuação, que eu esqueci de mostrar, né? Ó, então para trás levanta, para frente baixa, né? Ou pressão e retorno. E aqui no desenho aqui, ó, no desenho, ó, pistão aberto, pistão fechado e para frente tem um pistão com um traço ondulado, né? Isso ali é a flutuação. Então nesse trator aqui, todas as vezes que vocês vão desengatar um implemento, vocês vão pegar esse botão, vão empurrar ele bem para frente e puxar um pouquinho de volta, ó. E aí ele fica travado. Lá embaixo, ó. Ó. Deixa eu fazer de novo, ó. Ó, ó, empurrou para frente e empurrou para baixo. Faz aí. Qualquer uma. Qualquer uma. Esse já tá. Já tá, né? Aí, ó, travou. Viu como é que é? Nessa posição aqui, ó.
não sobe, não desce. Ele tira a pressão do sistema. Para atividade no campo, eu não vejo muita utilidade. Em algumas situações talvez pode ter, mas no que a gente é acostumado a fazer no nosso dia a dia, eu não vejo assim muita utilidade. Tipo, para uma plantadeira não usa, para uma grade até funciona, mas daí os pneus da grade vão ficar abaixados, né? Girando. A ideia é levantar as rodas da grade, então não usa flutuação. Então, nas atividades, normalmente não se usa. Alguém, em algum lugar, talvez deve usar. Para nós aqui, vai ser na hora de desengatar o implemento. Ó. Então, tá aqui, ó. Eu tô com o implemento aqui. Ele levanta e baixa na VCR1. Como é que a gente faz? Primeiro, baixa o implemento. Normal. Não coloca na posição flutuação com o implemento levantado. Por quê? Corta ele. Ele cai. Ele cai, ele não baixa, ele cai. Porque tira a pressão, então ele cai e pode danificar. Então baixa primeiro. Depois que baixou, aí vem aqui, ó. Aí joga pra cá, ó. Vai pra cá, travou, ficou em flutuação. Deixou em flutuação 2 segundos, não precisa mais do que isso, tá? Joga de volta pro neutro, ó. Joga pro neutro. Pode ir lá tirar as mangueiras que não tem pressão nenhuma. Aí eu vou tirar a VCR2, aí tem que fazer o mesmo na VCR2, ó. Vou tirar a 3, o mesmo na 3, na 4, na 5. Cada uma é separado, tá? Ó, aí joga pro neutro. Pode ir lá desengatar que não tem pressão em nenhuma mangueira. Nesse caso aqui, o trator está ligado, tá? O trator vai estar ligado, não precisa desligar, joga em flutuação, tira a pressão, desengata as mangueiras, tudo com o trator funcionando. Se é um outro trator que não tem isso, aí talvez vocês desligam o trator, mexe lá nas alavancas e tira a pressão, tá? Alguns tratores têm que fazer assim. Nesse aqui não precisa, tá? Outra coisa também, né? A gente estava falando antes sobre turbina, geralmente é usada aqui na VCR4, né? E 5. A turbina, ela é acionada pelo retorno, então a gente liga para frente, né? Quando vai desligar a turbina, em vez de puxar de volta para trás, joga em flutuação. Por quê? Porque daí eu tiro a pressão do sistema. A turbina, em vez dela travar, ela continua girando e vai diminuindo a velocidade e para sem dar tranco. Ela não vai dar tranco. Porque se a turbina está ligada no retorno, ó, e eu venho e desligo ela fazendo isso aqui, ela trava de vez. Ela trava. Já se ela está no retorno e eu vou e jogo para flutuação, ela não vai dar tranco. Vai passar a hora até acabar. Isso, então ela continua girando até que para de boa, tá? Então tem essas questões aí com o uso das VCRs, né? E essa posição de flutuação tem também aqui no botão do hidráulico, ó. Ó, se eu levar ele para frente, ele trava também. O hidráulico, talvez se fosse usar uma roçadeira, alguma coisa assim, daria para usar, né? Embora não se use a roçadeira em trator desse porte, né? Mas se fosse usar, poderia ser interessante, né? Amanhã daí a gente fala sobre as outras funções do hidráulico. Eu vou fechar tudo aqui, ó, as tampinhas. E vou travar. Ó, travou. Aí as VCRs estão seguras, mesmo que acione involuntariamente, elas não vão acionar. Não vai ficar forçando o sistema.